Fala nação, tudo beleza? Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, se inscreva, ative o sino, deixa o like para continuar recebendo notícias diárias sobre o Flamengo. E no vídeo de hoje nós vamos reagir aqui às últimas informações do próximo confronto do Flamengo, válido pelo Brasileirão, contra o Goiás, e com clima de polêmica, né, do Paulo Souza com Diego Alves. Mas realmente nós vamos ver agora as informações sobre a partida mesmo, né, a provável escalação, né, como o Flamengo entra para essa partida. O Flamengo que precisa muito vencer, porque se não vencer, o Flamengo certamente deve entrar no Z4, ou seja, na zona de rebaixamento. Ou seja, seria muito ruim, né, para o Flamengo estar nessa situação. Porém, se o Flamengo vencer, o Flamengo, né, pode estar subindo ali, né, bastante posições na tabela. Lembrando, galera, que esse corte é da ESPN Brasil, então deixamos aqui os créditos para eles e o canal oficial deles vai ficar na descrição do vídeo. Vamos ver. Bom, falar do Flamengo, que também tem jogo importante nesta rodada do Brasileirão, recebe o Goiás. O Brunegro precisa vencer para terminar longe ali da zona do rebaixamento. Precisa botar para lá o Z4. Vamos lá com a Roberta Barroso, que chega com as informações da pressionada equipe do Paulo Souza. Fã de esporte, o Flamengo volta a campo neste sábado pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enfrenta o Goiás no Maracanã. O time chega bastante pressionado para essa partida. Não vence há 4 jogos na competição. Aliás, dos 18 pontos disputados até aqui, o Flamengo conquistou apenas 6. Está em 16º lugar na tabela de classificação, coladinho na zona de rebaixamento, ou seja, um tropeço pode até colocar o Flamengo no Z4. Por isso, é preciso reagir o quanto antes para subir na tabela de classificação. Para essa partida, Paulo Souza não conta com o Diego Alves. A polêmica da semana foi essa: o Diego Alves está fora, ele ainda se recupera de uma pubalgia, faz trabalhos com a fisioterapia, mas essa situação, inclusive, do Diego Alves já está sendo resolvida com o técnico Paulo Souza. Depois daquela reunião na última quinta-feira, ficou decidido também que neste sábado terá uma entrevista coletiva com Paulo Souza, Bruno Spindel e Marcos Braz para esclarecer toda essa situação que deixou o clima mais quente na Gávea, no Ninho do Urubu. O Flamengo, então, provável que vai a campo neste sábado é o seguinte: Hugo no gol, lembrando que Santos segue no departamento médico, Mateuzinho na direita, expectativa aí também do retorno de Davi Luiz na zaga. Ele treinou normalmente com o grupo nesta sexta-feira e deve jogar ao lado do Pablo. Então, o Rodrigo Caio começando no banco de reservas, já que contra a Universidade Católica ele atuou por 90 minutos. Ayrton Lucas, Arão, Andrés Pereira, João Gomes, tem aí essa dúvida aí nesse time do técnico Paulo Souza, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Lembrando que esse é o Flamengo provável para encarar o Goiás neste sábado pela 7ª rodada do Brasileirão. E uma sombra a menos para diminuir a pressão no Ninho do Urubu. Afinal, é dia 20 de maio, né? Data que o técnico disse que seria limite para definir sua vida. Segundo o jornal A Bola, o português Jorge Jesus chegou a um acordo com o Fenerbahçe da Turquia e vai acertar com o clube por uma temporada. O contrato só não foi assinado ainda porque Jesus espera a definição das vagas na Liga dos Campeões. Neste final de semana, o Fenerbahçe só precisa de um empate para garantir vaga nos playoffs da Champions. Achei esquisito. Também tá com todo esse moral, ele com todos os caras. Só vou se conseguir Champions. Eu vou te falar também, Jesus está se achando o quê? Deus? Bom, mas ele está definindo a vida, o Davi Luiz está voltando à equipe, e se o resultado contra o Goiás é importante, Antero, a coletiva pós-jogo também é deveras aguardada, né? Porque queremos respostas e queremos, a gente pode incluir toda a torcida do Flamengo, aí é muita gente que quer entender um pouco mais o que aconteceu nessa história do Diego Alves. Já tem um alerta aceso para o Flamengo nesse Brasileirão? Para o Flamengo? Não, para o Paulo Souza sim. Para o Paulo Souza sim? Sim, para o Paulo Souza sim. Para o Flamengo, não. Vamos ser bem francos, hein, Edu? Tem o mesmo número de pontos do Juventude, que é o primeiro da zona. Ele pode até ficar na zona de rebaixamento. Pode até ficar. Agora, de verdade, você acha que o Flamengo vai cair?
De jeito nenhum. Vai ficar na zona de rebaixamento, na zona intermediária? Não vai. Não vai. Vai dar uma ajeitada e vai se encontrar. Se tudo der errado, vai ficar ali no meio da tabela. Quarto, quinto. Não, se tudo desse foi catastrófico, ficaria no meio da tabela. Se der errado, fica em 7º lugar. Se der mais ou menos, é 3º, 4º. Não tem, não vejo isso. Agora, para o Paulo Souza, sim. Para o Paulo Souza, já faz tempo que esse sinal está aceso aí, o amarelo para ele. Não sou eu que estou dizendo, nem torcendo por isso não, hein, gente? Eu estou constatando. Isso é uma questão até de observação simples e de bom senso. Você, torcedor do Flamengo, também está vendo muito bem isso. Reação de torcida, reação da crítica também. Vira e mexe o bafafá, essa coisa de Jorge Jesus, se quiser, eu estou aqui até dia 20, me dói ver esse time, o Paulo Souza sendo cobrado, o jogador pedindo para ele se retratar publicamente, a direção que fica meio ali, sabe, em cima do muro, ou nem em cima do muro, né, atrás do muro, ninguém falando nada. Então, sim, de tudo isso daqui, Edu, eu vejo a situação mais apertada, quase constrangedora para o Paulo Souza. A Roberta falou aí a polêmica da semana. O problema é que quase toda semana tem uma polêmica no Flamengo, né? Sim, e sempre tem, e sobra de alguma forma para o Paulo Souza, né? Ou é porque não escalou esse, ou porque escalou o outro, ou porque não está indo bem, porque o time não se acerta. Então, se o Flamengo não ganhar do Goiás, aí certamente a temperatura sobe bastante. E aí veremos o que falarão na entrevista. Se o Flamengo vencer, não deixará de ser menos importante essa entrevista, que, de qualquer forma, ela é inadequada. Inadequada, porque a conversa teria ter sido já na terça-feira, na quarta-feira, na pior das hipóteses, na quinta-feira, depois daquele encontro do jogador com o técnico, com o diretor de futebol. Aí tinha que ter uma voz oficial e, de preferência, dando mão forte para o técnico, se é que há essa convicção na direção do Flamengo. Muito bem, vamos de Corinthians agora aqui no Sport Center. Então, galera, esse foi o vídeo, como vocês viram, né? Já temos aí a provável escalação do Flamengo. O Flamengo está pronto para o confronto, né? Vimos também que o Jorge Jesus parece que finalmente ele fechou ali, né, o seu destino com o Fenerbahçe. E com certeza isso deixa algumas pessoas felizes, outras não tanto. Mas o fato é que o Flamengo ele segue com o Paulo Souza, né? Mesmo com algumas polêmicas envolvendo ele e o Diego Alves, né? O que se espera da torcida é que o Flamengo tenha bons desempenhos, né? Com o Paulo Souza, que foi quem aceitou trabalhar no Flamengo. E amanhã é mais um desafio, né, para o Paulo Souza, para o Flamengo, né, para o elenco, para os jogadores. Embora não seja um jogo tão difícil, né, por ser em casa, ser um adversário não tão forte assim, o Flamengo ele precisa sim vencer, então vai estar pressionado, né, dentro do Maracanã. Mas com certeza os jogadores entendem isso, são jogadores experientes, talentosos e que vão dar o máximo para que amanhã o Flamengo saia vitorioso, né, dentro de casa, a fim de se manter vivo, né, na briga pelo título do Brasileirão. Mas é isso, se vocês gostaram do vídeo, galera, aproveita, por favor, deixa o like, né, compartilha, se inscreve, ativa o sino, né, e amanhã com certeza traremos mais notícias aqui sobre o Flamengo.